Pessoal, hoje nós vamos discutir um pouquinho aqui a questão do custo de mão de obra. Em algumas organizações, a mão de obra passa a ser um custo alto, em outras nem tanto. Mas a questão do cálculo de custo de mão de obra passa a ser importante porque ela é um custo direto da organização. E passa a ser um ponto importante de entender aqui agora também, que nós não vamos fazer uma folha de pagamento, tá certo? Nós vamos ter uma estimativa de custos que normalmente é utilizado na área de orçamento para fazer custo padrão. Então é importante para o cálculo de custo, quanto para fazer orçamento, quanto para o custo padrão. Então, ponto importante, não vamos fazer aqui uma folha de pagamento, vamos ter uma estimativa, como se calcula estimativas de custos de mão de obra. O que é um ponto importante nessa lógica é que nem sempre as organizações são iguais, cada um tem características diferentes. Mas basicamente os funcionários ou eles são mensalistas ou eles são horistas, tá? Então, depois a gente vai trabalhar com alguns vídeos de exemplo de cálculo com funcionário mensalista e com funcionário horista. Esse processo de construção desse custo são 7 ações ou 7 fases que a gente precisa trabalhar. Então, nós vamos discutir um pouquinho de cada uma delas aqui agora. Então, a primeira ação, que a gente está vendo aqui, que é calcular os dias trabalhados. Ou seja, eu preciso saber quantos dias tem no ano. Não só no ano, são 365 normalmente, tá certo? Mas eu preciso saber quantos dias estão sendo trabalhados. Então tem que descontar férias, feriados, descansos semanais remunerados, tá certo? Então eu preciso entender quantos dias estão sendo trabalhados, tá certo? E uma base para isso é saber se também o funcionário trabalha 5 dias por semana ou 6 dias por semana, tá certo? Então essa é a primeira ação que quando a gente fizer um exemplo a gente vai ver isso. A segunda ação que a gente vai fazer, que a gente está olhando aqui, que é calcular as horas do dia. Ou seja, os funcionários, cada categoria tem características diferentes. Por exemplo, bancário trabalha 6 horas por dia e trabalha 5 dias por semana. Ou seja, ele trabalha em média 6 horas por dia. Mas cada categoria tem uma espécie diferente. Então, eu preciso calcular quantas horas em média por dia esse funcionário trabalha. Então, o padrão normalmente que a gente tem no mercado é 44 horas semanais, 6 dias por semana, de segunda a sábado. Então, em média, ele trabalha 7,66 de horas por dia, tá certo? A gente vai ver depois uns exemplos práticos disso. Então, essa é a segunda ação. Nossa terceira ação, então, agora sabendo quantos dias ele trabalha e quantas horas ele trabalha por dia, então aqui é hora de calcular o quê? Quantas horas totais esse funcionário está disponível por ano, para saber quantas horas ele vai trabalhar na produção ou na prestação de serviço. Então, essa é a nossa terceira ação. Então, a primeira ação e a segunda e a terceira estão relacionadas. A nossa quarta ação, agora sim, é calcular o valor dos gastos dos funcionários. As leis trabalhistas brasileiras dão uma série de benefícios aos funcionários. Além do salário, ele tem direito a férias, mais 1/3 adicional de constitucional, mais 13º, você tem, em algumas situações, horas extras, adicional noturno, tá certo? Então, essa quarta ação que a gente vai trabalhar é saber quais são esses gastos que a organização vai ter com esse funcionário, tá certo? Para a quinta ação, que a gente está vendo aqui, nós temos um ponto importante, também inerente à legislação brasileira, que são os encargos sociais. É muito comum se dizer por aí que um valor, um salário, cada custo de R$1 de custo de funcionário, ele se transforma em 2, um pouco por causa desses benefícios. A gente vai ver depois algum exemplo depois disso, tá certo? Então, os encargos sociais, INSS, Fundo de Garantia, Seguro-Acidente de Trabalho, então é a nossa quinta ação que a gente precisa calcular esse valor também para calcular o custo da mão de obra. Nossa sexta ação, benefícios. Muitos funcionários, muitas empresas, organizações dão benefícios aos seus funcionários. Alguns são por lei, como o Vale Transporte, por exemplo. Mas eu posso ter auxílio creche, cesta básica, ticket de alimentação, ticket de refeição, ou seja, pode ter uma série de valores. Então esses valores também têm que ser inseridos para o cálculo do nosso custo de mão de obra, tá certo? Então é a nossa sexta ação. Então, vamos recordar, na primeira, segunda e terceira ação, a gente calculou as horas, os dias, as horas por dia, as horas totais. Na quarta, quinta e sexta ação, a gente calculou os valores, né? Ou seja, salário, benefícios, encargos, tá certo? Então, eu já tenho o valor das horas trabalhadas e já tenho o custo total da empresa. Ou seja, agora a gente pode, nossa sétima ação, que é o quê? Calcular o custo da mão de obra, ou seja, por hora. No caso aqui, a gente vai calcular por hora. Eu vou simplesmente dividir todos esses valores que eu achei pelas horas totais disponíveis que a gente calculou.
tá certo? Então, em função disso, a gente consegue achar qual é o custo da mão de obra. E a gente vai trabalhar isso com 2 exemplos, para que a gente possa entender completamente isso, tá bom?